Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês deste canal. Um abraço a todos e meu muito obrigado a todos vocês que fazem um belo trabalho que é divulgar e ouvir, visualizar esses vídeos. Nós estamos vendo e assistindo a repetição, é a mesma repetição. Não há como não prever as próximas repetições dessas pessoas que encontram-se de maneira aleatória, buscando repetir, né? Porque eles não criam, eles simplesmente são portadores das más notícias ou das más notícias criadas, ao qual eles substituíram a mentira por fake news. E a gente assiste isso e peço a todos vocês que não deem, não olhem, não visualizem. Eles querem palco para que possa promover aqueles quais conseguiram para que eles possam trabalhar de forma sem sentido, sem ordem e que não sabem o que diz ou o que fala. Eu prefiro ir direto à Constituição, como bem sei que essas pessoas, apesar da bela aparência, elas não pensam, não raciocinam e se raciocinam, apresentam-se com grande falha, que é justamente a sua defesa, aquilo que não serve, aquilo que não tem base e aquilo que não tem anexo à realidade da vida. Vive sobre mundo de fantasia e querem implantar uma coisa que sabemos muito bem que a vida é completamente diferente. A vida é dura, a vida precisa de impulso, a vida precisa de pessoas capacitadas, a vida precisa de pessoas inteligentes, a vida precisa de pessoas que estejam dispostas a mudar, que estejam dispostas a fazer alguma coisa que possa beneficiar a todos. Quando tiver grupos que não estão preocupados, de um modo geral, que é o fato que a nossa Câmara hoje, ela não tem placa de partido, e quando a gente encontra membros do parlamento que pagam por cada um de nós, pelos impostos que são recolhidos, a gente vê que essas pessoas não estão fazendo nada por nada e não vão fazer nada por ninguém. E a gente encontra até mesmo parlamentares endossando coisas que a gente sabe que não está na Constituição. Porque existe esses meios e existem essas pessoas para fomentar, para trazer a alimentação às suas crias ideológicas que precisa dessas mentiras. E a gente vê que são pessoas que defendem ferrenhamente a posição ao qual eles a ocupam. E a moda é sempre a mesma, sempre vai e volta. As pessoas, lembra, põe o retrato de uma certa pessoa, aí as pessoas falam sobre impostos, aí fala, nossa gasolina era tal, hoje é tal. Coitados, preferia eu nem ouvir, ou se fosse, provavelmente essas pessoas não postariam também notícia se não houvesse uma pesquisa, se não houvesse por parte da própria pessoa saber se essa pessoa que está pedindo para que eu faça uma divulgação, ver se está falando a verdade, ver se está dentro da Constituição Federal, se reza dentro dos limites, dos limites propostos do seu conhecimento, busque conversa, busque informação com outras pessoas. Bom, como eu também sei que essas pessoas não gostam de ler a nossa Constituição, porque ler é algo extremamente complicado para essas pessoas, elas preferem adquirir os posts de algumas informações e, por cima, erradas, né? E isso faz com que passe a vexame e vergonha. Primeiro porque estão defendendo pessoas que a gente já sabe qual é o seu caráter e o procedimento pelo qual eles hoje são chamados de quadrilheiros. Seção 4 da nossa Constituição Federal do Imposto dos Estados e do Distrito Federal. O que me entristece é ouvir parlamentares, ouvir deputados estaduais, federais, vereadores, fomentar nas redes sociais e colocar a figura do presidente da República como ele sendo responsável pelos impostos. Isso a gente vê, e são pessoas que estiveram com ele, pessoas que o traíram, enganaram. Esse Kim Kataguiri e tantos outros que eu já vi nas redes sociais, pessoas postando a foto do presidente da República e colocando ali,
os preços do gás de cozinha, gasolina. Eu quero dizer a senhores parlamentares, o único meio de vocês convencer a mim é através da Constituição Federal. O único meio de vocês fazerem com que eu possa comentar alguma coisa que os senhores postam é vocês falarem a verdade. Fora disso, eu lamento que 56% dos brasileiros não acreditam nos senhores. Não acreditam, porque vocês não gostam de falar a verdade, não gostam de ler, apesar de ter pessoas que acompanham, porque gosta daquele momento eufórico de, eu vou falar, olha, o deputado está aqui ao vivo, aí eu, nossa, é mesmo, eu concordo com o senhor, mas na verdade nem sabe por que concorda, nem sabe por que está ali. Mas eu quero dizer ao senhor, deputado, senador ou vereador, que se não for através disso, os senhores não vão me convencer com nada. Aliás, era o papel dos senhores aplicar a Constituição Federal. Dos senhores. Os senhores não são de partido A, B ou C. Os senhores são parlamentares para tratar de assunto do povo. Mesmo sendo esquerda ou direita, se for um assunto que trate do bem do povo, o senhor tinha que votar a favor do povo e não contra, como já aconteceu nessa casa com o partido de esquerda votando sobre o saneamento básico. Coisa que, se tivéssemos trazido aquele dinheiro que foi exposto, foi colocado lá fora, esse daria para fazer saneamento básico. Mas a situação é a seguinte, tem que ter miséria. Tem que ter miséria que é para vocês se alimentarem do canudo no pescoço de cada miserável que vocês fazem e que convence que vocês estão certos. Olha, lê isso aqui, vocês não conseguem. Mas vamos na seção 4 aqui. Seção 4 dos impostos do Estado, dos Estados e dos Distritos Federais. Artigo 155 da nossa Constituição. Provavelmente os senhores devem ter lido para colocar e postar algo na internet que fala sobre imposto. É preciso que os senhores leiam isso aqui. Sem isso aqui não tem como, né? Então, artigo 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre o inciso 1. Eu vou saltar o 2. Inciso 2 é o que é mais importante neste assunto que se trata agora. Inciso 2. Operações relativas à circulação de mercadoria e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Então você vê que ninguém escapa dos impostos estaduais e municipais e distritais. O que me intriga com os senhores é que os senhores não falam a verdade. Olha, quando se trata de gasolina e gás de cozinha, é os estados e não o presidente da República, o governo federal, que taxa preços altos. Ele se aproveita dessa manobra que é maldosa, pegar 1 centavo, que é o aumento dos impostos federais, que hoje está zero no gás de cozinha, e no combustível, que eu mostro uma ficha de abastecimento para vocês, é zero. O do estado de Minas Gerais é R$ 49,00 que ele coloca sobre esse imposto. Só para você ter uma ideia. O ICMS de combustível no estado de Minas Gerais é R$ 49,00. Os senhores deputados não falam isso, mas põe a figura de uma pessoa e coloca o preço, e coloca, não, olha, era um tanto. O pior é que tem pessoas que acompanham o raciocínio dos senhores. Essa é a minha revolta. Que existem pessoas que precisam da informação, mas elas não conseguem porque acreditam nos senhores. E os senhores cometem o pior crime, que é mentir para uma nação. Uma nação sofrida, uma nação que se encontra na situação que se encontra. Miserável, sem emprego, precisando de incentivo. E os senhores ainda vêm nas redes sociais para falar besteira. Pior que tem pessoas que acompanham isso e, sabe, estimula essa mentira a tantos outros brasileiros. Os impostos de combustível e gás é tributado com o Estado. O ICMS é o Estado que tributa isso aos olhos da sua cara, aos olhos da minha cara. Porque
Quando, tratando do imposto federal, está zero o imposto federal, eu mostro a vocês e vou mostrar para vocês como está zero. O estado de Minas Gerais taxa isso muito caro. Em outros estados chega até R$60 o imposto sobre combustível e gás. Por isso que chega a esse valor de 80, R$100. Por que não tinha antes? Porque não tinha antes, se eu for te contar a manobra que fizeram para que isso não acontecesse, é essa muralha, esse empilhamento de gente miserável que nós estamos vendo no Brasil. Empresas quebradas, desempregos, empresas que não podem contratar porque tem medo, porque as pessoas procuram os meios para prejudicar. E sem contar que os meios mais imorais para que possa beneficiar essas pessoas é justamente essa mentira. Pare de mentir, pare de mentir. Use a Constituição Federal, deputado. Mostre para os seus eleitores a Constituição Federal quem é verdadeiramente responsáveis pelos impostos, pela alta dos impostos, pelo gás nessas condições que se encontra, pelo combustível que se encontra, pelos gastos de peças, tudo isso é os estados que tributam, não é o governo federal. Pare de mentir para o povo, gente. E os senhores, vê se informa. Vocês que estão acreditando nessas mentiras desses deputados, desses vereadores, dessas pessoas que postam, se informem. Leia a Constituição Federal. Você sabe por que não vai haver e não pode haver uma reforma tributária? Porque está assim inchado, olha, a máquina está inchada. Tanto a prefeitura como o estado está inchado. Inchado de indicadores políticos. Inchado de pessoas que estão ali sem fazer nada. Se houver uma reforma tributária tratando-se desse assunto, olha, o Estado tem que pôr essas pessoas para fora. Aí volta a normalidade, as pessoas vão poder respirar um preço que é acessível ao bolso, gasolina ao preço que possa ser pago, combustível que possa ser pago, gás que possa ser pago, outros fatores da indústria que você pode ser pago, tudo vai baixar. Mas enquanto não houver uma reforma administrativa, porque os estados estão inchados, estados e prefeituras, com pessoas e indicações políticas. E quando se fala em reforma tributária, nós estamos aí parada. A reforma tributária está lá no Senado e está na Câmara, numa comissão mista, as duas casas estão tratando dessas PECs, estão travadas. Sabe por quê? Porque tem intervenção de governador de estado, tem intervenção de prefeitos, tem intervenção de pessoas que vão lá, colocam seus representantes. Não, isso aqui não pode. Não pode porque nós vamos perder milhares de gente, muita gente vai perder emprego. É dessa forma, mas isso os senhores não falam. Mas o Brasil um dia vai ter consciência disso, senhores. E os senhores vão pagar caríssimo em relação a isso. A mentira tem pernas curtas e o seu fruto é a vergonha. Um abraço a todos.